Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, minha gente, está começando o nosso Bate-Papo das 6. Esse nosso programa caiu no gosto do linharense e que mora em toda a região, todo fim de tarde assistindo a esse programa, sempre trazendo temáticas importantes, esclarecendo assuntos que você quer saber, os assuntos mais relevantes da nossa sociedade, né? Quero agradecer a sua audiência de sempre, você que nos acompanha aqui pela TV5, canal 16.1 para toda a região, o pessoal de Aracruz também nos acompanha e toda essa região norte aqui, né? Gente, vamos ver como é que está o trânsito. Tá a noite chegando mais cedo, né? A gente está no inverno, já está escuro. 6 horas, já está bem escuro aí a BR-101, cruzamento ali de acesso ao bairro São José, sentido São Mateus, trânsito fluindo normalmente, pessoal seguindo para casa, o comércio fechando mais cedo, né? Às 4 da tarde. E aí cada um se dirigindo de volta para casa, seguindo viagem, né? Que bacana. Nossa bela imagem aí da BR-101 aqui na cidade de Linhares. E nós trouxemos mais um tema importante, um tema muito atual aqui para a bancada de hoje. Já vou cumprimentar os nossos convidados. Hoje nós vamos falar, gente, sobre os cuidados ao se inserir dados pessoais nas transações pela internet, né? A gente está muito acostumado a cada dia que passa, as transações, os negócios, enfim, o nosso relacionamento é virtual, né? Não tem jeito. E a tendência é melhorar. E aí eu converso sobre este assunto, sobre os riscos, os cuidados que cada um deve ter ao colocar os dados pessoais na internet, seja no acesso ao site do banco, enfim, da instituição financeira. Eu converso aqui, recebo o advogado Cleilton Mendes, especialista em direito digital. Doutor Cleilton, bem-vindo mais uma vez, tá? Prazer ter conosco. Cláudio, é sempre um prazer estar na TV Sim. Eu gosto muito desse programa. É um programa que a gente consegue realmente colocar na linguagem do cidadão temas altamente relevantes. A gente consegue trazer questões técnicas para o entendimento de todos. E aí a televisão cumprindo o seu papel social, sua função social. Eu que agradeço o convite. Nossa obrigação, trocar em miúdos aqui, né? Trazer os conhecedores da área. E o nosso amigo Jordano Tessarolo, que é gestor de tecnologia da informação, que vai nos ajudar a ajudar você e a mim, a todos nós, né? A fazer transações seguras, né, Jordano? Os riscos são muitos, né? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder ajudar e elucidar esses assuntos. É isso aí, gente. Olha, e você pode participar de casa mandando perguntas aí, né, para o nosso WhatsApp, é o 996224547. Pode mandar perguntas, vamos explorar aqui o conhecimento dos nossos convidados de hoje na área do direito, o direito que você tem, de repente, se seu nome foi usado de maneira indevida, enfim, os seus dados foram usados de maneira indevida. Primeiro que o doutor Cleilton daqui a pouco vai falar, tem a questão do crime, tem a questão civil também, de indenização, e o Jordano vai nos ajudar com relação à segurança, né? Os cuidados que você deve tomar, os sites que você deve acessar, e que tipo de dado, a forma como você coloca os seus dados na rede social. É muito importante tomar esses cuidados, né? Doutor Cleilton, na via do direito, a legislação que, assim, ela via de regra, tá atrás, né? A tecnologia está avançando a passos largos, mas a legislação ainda está devagar nesse contexto, né? Cláudio, na verdade, eu vou te dizer que o maior problema hoje não é nem só a legislação em si, mas é a própria aplicação dessa legislação. Porque o que eu vou te dizer? Hoje, por exemplo, vou trazer para exemplos práticos que acontecem cotidianamente com as questões virtuais. E a gente sabe que essa pandemia, ela empurrou todos os negócios para o universo digital, né? Então as pessoas que tudo tinham home office, né? As pessoas que tinham coisas no universo físico precisaram aprender a fazer home office, precisaram aprender a fazer videoconferências, precisaram a vender pela internet, utilizar melhor as redes sociais, etc. Só que as pessoas também passaram a ficar mais tempo também nessas redes sociais, em grupos de WhatsApp, por exemplo. E o que a gente está percebendo? É que no meio dessa pandemia a gente está com grandes discussões políticas, polarizando demais o ambiente. Isso é um exemplo. E aí as pessoas elas esquecem que as responsabilidades do mundo real elas são muito maiores no mundo digital.
Vou trazer para você um exemplo de um crime que está sendo muito comum as pessoas praticarem sem perceber. São os crimes de calúnia, injúria ou difamação. Como é que esses crimes ocorrem no meio digital? Se eu estou numa reunião, só eu, você e o Jordano, só nós três, num local fechado, e eu faço qualquer ofensa a você, isso pode caracterizar, sim, a calúnia, injúria ou difamação, mas o potencial disso vai estar restrito a 2 pessoas. Só que quando eu faço isso num grupo de WhatsApp, as pessoas fazem isso demais em grupos de WhatsApp, fazem isso demais em comentários de Facebook, às vezes comentários ofensivos. Isso é exponencial. É mais lesivo, né? Muito mais lesivo. Por quê? Porque quando eu te ofendo num grupo de WhatsApp, 256 pessoas ficam Fora sabendo. Fora os compartilhamentos depois. Se isso for replicado, fica exponencial no nível que a gente não consegue perceber. Você consegue compreender? Então, o problema é isso. E aí, o que eu tenho dito? O vernáculo português, a língua portuguesa, tem mais de 500 mil de palavras. A gente não tem que escolher as ofensivas para ter que se comunicar e para ter que expressar uma opinião, entende? Pois é. Jordano, vale lembrar que, assim, cada bichinho desse aqui, né, que hoje o brasileiro, pelas contas, cada brasileiro tem mais de um, né? Adotou, aliás, o Brasil avançou muito nesse aspecto, né? Tem um IP, né, que é como se fosse a identidade que se tem desse equipamento. Ou seja, aquilo que eu faço no meu computador, no meu celular, há um registro disso, né? Cada equipamento tem uma identificação específica, né? Tem o IP, que você adquire quando você conecta a uma internet, ou uma rede, e tem o endereço físico do dispositivo, por exemplo, o MAC, que esse é igual a impressão digital. Cada equipamento tem um Cada equipamento número. tem um. E quando você passa a ser investigado, a Polícia Federal consegue chegar no seu equipamento. Olha aí. Então, hoje a gente tem visto assim que a internet, que é uma ferramenta magnífica, né, doutor Cleilton? Foi um avanço muito bom. Mas muitas pessoas acabam se aproveitando disso, né, desse anonimato, às vezes, para praticar crimes, mas é bom saber que há essa identificação, há essa possibilidade de chegar até essas pessoas. Existe essa possibilidade, mas para uma polícia técnica, né, para uma investigação especializada. Não é tão simples assim, não é qualquer pessoa que tem acesso a esse tipo de ferramenta. Não é impossível, né? Mas se você principalmente se você for alvo de investigação, fatalmente a polícia vai chegar até você. Gente, olha, o número de crimes, né? A gente está falando aqui dos crimes aproveitados, doutor Cleilton, para nos ajudar nesse contexto, ele é imenso, né? Pornografia infantil, fraudes bancárias, estão falando aqui de maneira genérica, pegando tudo que é feito pela internet hoje. E aí são os mais escabrosos, né? Pornografia infantil, fraudes bancárias, crimes contra a honra, como disse o doutor Cleilton, e até pediria a ele para esmiuçar esse assunto, porque calúnia, injúria e difamação tem diferença, né, nos 3 assuntos. Apologia, incitação a crimes e por aí vai, tráfico de drogas e outros delitos cibernéticos. Doutor Cleilton, uma infinidade de crimes e a pessoa precisa estar atenta para, de repente, não estar entrando numa furada. Às vezes, num assunto que ela acha que é bonitinho, uma brincadeira, e pode estar cometendo crime. Cláudio, eu percebo assim, o que a gente percebe... Eu vou começar, então, falando desses crimes aí contra a honra. O que eu percebo muito no comportamento das pessoas quando o assunto é crimes contra a honra? É a necessidade de você expressar uma opinião. As pessoas hoje estão com uma necessidade imensa de expressar opiniões, e aí pessoas que não são médicos falando quais medicações você tem que tomar durante a pandemia, pessoas que não são formadas em direito dizendo como é que o STF deveria julgar, enfim, pessoas que não têm a menor noção de administração dizendo como é que o gestor público deveria atuar. Eu acho que é válido esse campo de discussão, até mesmo para a gente ouvir outras ideias, só que a gente precisa entender se as pessoas realmente querem contribuir para um debate ou se elas querem, de alguma forma, tão somente ofender, tão somente fazer o que a gente chama de linchamento virtual, acabar com a reputação de outras pessoas. Quando você parte para esse ponto, ok, mesmo eu sendo advogado, eu posso talvez dar alguma opinião como leigo em alguma questão médica. Pode ser, mesmo que não vai ter validade nenhuma, mas isso só vai virar um problema se eu quiser utilizar uma linguagem ofensiva. E esse que é o problema. Como a gente percebe que tem muita gente falando, as pessoas acham que precisam gritar ou ofender para serem ouvidas, para precisar que a atenção recaia sobre elas. Todo mundo tem uma opinião hoje. Aí né? É a partir daí que o problema começa. É a partir daí que a gente começa a perceber. E, Cláudio, por incrível que pareça, eu vou falar aqui localmente, não vou nem falar em nível Brasil, localmente a quantidade de ações
Só no meu escritório mesmo e geral, consigo levantar isso para você facilmente, a quantidade de ações que já existem aqui na cidade por conta de condutas virtuais inadequadas é gigantesca. Olha, gente, o cuidado que se deve ter, né? Às vezes aquilo que o senhor falou, às vezes num grupo de WhatsApp que a gente acha que é privado ali e tal, eu posso falar qualquer coisa, não é bem assim não. Não é bem, e pior. Às vezes as pessoas também não têm noção da responsabilidade. Por exemplo, o administrador do grupo do WhatsApp, ele pode ser responsabilizado se mesmo que ele não tenha falado um A dentro do grupo. Corresponsabilizado nesse sentido. Corresponsabilizado. Por quê? Porque o administrador do grupo de WhatsApp, às vezes, ele precisa dizer quais são as regras. Ele não precisa contratar um advogado para falar qual é a política do grupo, não. Ele pode fazer uma política de meme lá falando, ó, é proibido isso, é proibido ofender, porque daí ele já tira dele essa responsabilidade. Eu não estou querendo ser o patrulheiro virtual e digital, mas eu estou dizendo fatos. E fatos têm acontecido na cidade, fatos têm acontecido no Brasil inteiro com várias ações em que administradores de grupo de WhatsApp têm respondido e que muitas pessoas têm respondido achando que estava simplesmente dando opinião e falando, olha, eu tenho direito à liberdade de expressão. Só que essa liberdade ela acaba quando quando eu realmente tendo a ofender alguma outra pessoa. Tem um limite. Gente, tem que tomar muito cuidado. Jordano, ó, chegando pergunta aqui, o nosso amigo Anderson do bairro Shell. Obrigado, Anderson, pela participação. Está perguntando aqui qual a melhor maneira, a maneira mais segura para efetuarmos operações financeiras como o pagamento de conta pela internet, por exemplo, que hoje virou moda, né? Como que é o nome dele? É Anderson. Anderson, boa noite, obrigado pela pergunta. Ô Anderson, existem algumas medidas de segurança que você pode tomar, que você e todos podem tomar. A primeira delas é usar o sistema operacional original, não usar o sistema operacional que não seja original, manter o antivírus sempre atualizado, original, sem ser craqueado, como as pessoas costumam dizer. O jeitinho que se usa aí, que é ilegal, né? Isso. O advogado pode até dar alguma... Se for, meu amigo, o assunto rende. Vai lá, Jordano, desculpa. E ter certeza que você está no site da instituição financeira. Se você for fazer um pagamento, por exemplo, não sei se você está se referindo a um pagamento por aplicativo bancário. Os pagamentos via aplicativo bancário são os mais seguros, porque é um aplicativo específico do banco, principalmente quando você baixa na loja, no caso do Google, na loja do Google, na loja da Apple. Diretamente no site da instituição. Estou falando de aplicativo, né? Você vai lá na história do Google e baixa o aplicativo específico da instituição. Interessante. Você vai baixar, ali vai ser uma forma mais segura, pelo celular. Inclusive, se a gente reparar, está tudo migrando para aplicativo. Até às vezes você vai até em agências aéreas. É mais fácil fazer pelo aplicativo do que entrar no site. Bilhete aéreo hoje, meu amigo, é o celular. É verdade. Então, são essas. Ter certeza que você está no site da instituição financeira. Se for um site de compra, ter certeza que você está realmente no site original da loja. Tem uma dica também de segurança quando é relacionado à internet, a site, é que do lado esquerdo do endereço tem um cadeadinho. Aliás, a gente tem lá. Vamos explicar aí, Jordano. O que significa aquele cadeado lá? Aquele cadeadinho fechado quer dizer que você está num ambiente seguro. E aquelas 5 letras antes ali, HTTPS, significa que a transação de dados entre o que você está fazendo e o que está chegando no servidor que você está acessando está criptografada, está protegida. Então, essas são uma das dicas, né, que você pode... Significa que o site é seguro nesse aspecto. Exatamente. HTTPS. S de segurança, eu quero crer, né? Bacana, Jordano. Olha, se você tiver perguntas aí, pode mandar, tiver dúvidas sobre pagamentos, né, no sistema bancário, pelo celular, pelo aplicativo. O Jordano já explicou aqui que quando você vai lá na lojinha virtual para baixar a Play Store, por exemplo, né, para você baixar o aplicativo, baixa o aplicativo original da instituição, oficial, melhor dizendo, da instituição, para não cair na mão de um pirata, né? E aí a situação se complica. Doutor Cleilton, tem a lei de proteção de dados, né, que o senhor já vem falando desde o ano passado, é uma lei nova, a lei já está valendo, naturalmente, né? Como é que está a situação nesse momento aí? E o alerta, né, para os empresários também nesse aspecto. É verdade, a lei foi promulgada em 2018 e ela ia entrar em vigor agora em agosto de 2020. E aí, em razão da pandemia,
resolveram adiar ela para agosto de 2021. Só que qual é o problema? Aí os empresários estão achando, então tranquilo, eu tenho até 2021 para poder fazer adequação a essa lei. O que essa lei faz? Para você, para quem está nos ouvindo, para quem é consumidor, paciente, usuário de qualquer serviço, seja na vida real, seja no mundo digital, conseguir entender melhor o que é isso. Hoje, quando você vai no advogado, ou vai no médico, por exemplo, o cliente chega lá para mim, ele conta a vida dele e a alma dele. E ele confia que eu vou guardar essas informações de forma decente, e vou utilizar isso tão somente para exercer a minha profissão e fazer a ação dele. Só que isso é só uma confiança que a gente chama de confiança tácita. Eu espero que o advogado faça isso. Da mesma forma o médico. Eu espero que o médico, sabendo de todas as doenças que eu tenho, vá manter sigilo. O que a lei faz é obrigar que isso seja agora de forma expressa. Que agora eu informe para o meu cliente, para que agora o médico informe para o paciente, para que agora o Facebook ou qualquer outro aplicativo informe. O que é que você vai fazer com essas informações? Você vai guardar elas aonde, Cleilton? Aqui no seu escritório, mas quem vai ter acesso a tudo isso que eu te falei? Algum outro advogado seu vai ter acesso? A secretária vai ter acesso? E você está guardando isso aonde? E quando você botar o seu computador para fazer manutenção, lá com fulano de tal, essa manutenção, esse cara é confiável? Então eu vou precisar dar uma descrição meio que completa de tudo o que eu faço com essas informações e quais as seguranças que eu dou para ele. E aí o empresário hoje está mais tranquilo, falando, eu só vou me preocupar com isso com 2021. Mas qual é o problema? Se hoje vaza alguma informação dessa, vazou aí os dados prontuários de pacientes de um hospital privado aqui do município. Quando vaza dado, o Jordano sabe muito bem disso, ele não vaza sozinho, não vaza o prontuário de um paciente. Ele vaza o banco de dados inteiro, exatamente. Vaza esse banco de dados inteiro. Vazou o prontuário de 2.000 pacientes. Vazou lá que eu tenho a doença tal, que eu tomo a medicação tal. Isso fere a minha privacidade. É um direito fundamental. Quais são os direitos fundamentais? Honra, imagem e privacidade. A gente fala dano moral, quando é que dá dano moral? Quando eu firo um desses 3 direitos. Honra, imagem ou privacidade. Se vaza uma informação dessa minha, pode tá oferindo meu direito à privacidade, meu direito à honra ou meu direito à imagem, ou os 3 juntos. Dá dano moral. Não tem a LGPD, mas tem hoje a Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet. Então, se vazar, o hospital vai responder por isso. Então, se 1.000 pessoas entrarem com ação e o juiz der uma indenização de R$1.000 para cada uma, indenização baixa, a gente está falando de R$1 milhão. Vai trazer Entende? um problema. Então, as pessoas estão tendo mais consciência digital, mesmo com o adiamento da lei, meu amigo. Precisa se preocupar com isso. E quando você está falando aí dessa indenização, e quando a responsabilidade, assim, o Facebook já foi invadido e teve os dados de clientes copiados. E essa responsabilidade, como é que fica para o Facebook? Gigantesca. Se você botar hoje, Jordano, quem quiser colocar aí hoje na internet, colocar vazamento de dados Netshoes, vazamento de dados Facebook, vazamento de dados qualquer coisa, qualquer empresa. Hoje, há 5 anos atrás, o maior passivo jurídico de qualquer empresa era o trabalhista. O maior risco que qualquer empresa tinha, jurídica que qualquer empresa teria, era o trabalhista. Hoje, o maior risco que as empresas têm é o de dados. Porque quando vaza uma informação, e no Brasil hoje nós somos 1.200.000 advogados. Os advogados estão de antenas ligadas sobre isso. Então vaza uma informação, o advogado oferece o serviço dele. Olha, você tem direito a uma indenização e etc. Então se você colocar hoje, até mesmo por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, o Facebook, Jordano, e o próprio Google foram condenados a 50 milhões de euros por não estarem adequados. Não é que aconteceu nenhum vazamento, não. É por não estarem adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. A prevenção mesmo, né? A Europa isso já ocorrendo. Gente, é algo muito sério, né? Algo que realmente nós precisamos ter cuidado. E daqui a pouco eu vou pedir, inclusive, ao Jordano e ao Dr. Cleilton também para falar um pouquinho. Hoje, nós estamos acostumados a irmos ao comércio, né? E lá as pessoas já pedem esses dados. Hoje a gente já faz compra já com o CPF na mão, né? Tem essa questão, a guarda desses dados. Gente, o CPF, aliás, o Dr. Cleilton pode acrescentar, é um documento único que nós temos, né? No país inteiro nós somos conhecidos por aquele número ali, não há 2 CPFs iguais, né? Então, assim, é um dado muito sensível que precisa ser guardado com todo sigilo e tem que saber em que mãos está
né, estão esses dados, tem que tomar todo cuidado. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, nosso primeiro bloco está terminando, daqui a pouco nós vamos também ter a opinião, a participação do doutor Fabrício Lucindo, que é o delegado de Polícia Civil aqui de Linhares, porque o número de casos não para de crescer. A delegacia fazendo o registro de muitas ocorrências de crimes virtuais aqui no município de Linhares. É um instante só. Gente, de volta com o nosso bate-papo das 6, hoje falando sobre segurança na internet, né? Os riscos e os cuidados que você deve ter ao inserir seus dados pessoais, principalmente aqueles dados mais sensíveis, né? Número de CPF, questão de endereço, RG, tudo isso, né? Número de telefone, esses dados são dados importantes e que devem ser preservados. Doutor Cleito, a gente foi para o intervalo falando sobre a questão do CPF, que é um número que nos identifica, né? De modo geral. A gente viu aí com essa pandemia o governo, né, liberando o auxílio emergencial e muita gente, inclusive, alegando que teve o benefício concedido, mas de maneira irregular, porque alguém usou. Enfim, é algo que também precisa tomar esse cuidado, né? Ô Cláudio, a gente estava falando aqui sobre essas multas milionárias e aí eu terminei dizendo que hoje o maior passivo de qualquer empresa já são esses dados virtuais que eu armazeno comigo. Uhum. E aí muita gente pode me perguntar, mas será que é isso tudo mesmo? Será que precisa tomar tanto cuidado assim? Vou dar um exemplo para você, Cláudio. Vamos supor que eu fale para você, Cláudio, deixa eu ter acesso a algumas informações delicadas suas. Você me deixa ter acesso a cada lugar que você teve, cada passo que você deu nos últimos 5 anos? Sabia que você concede esse acesso para o Google, o histórico de localização do Google? Gratuitamente, sem você saber. Se eu perguntar assim, Cláudio, você deixa eu ter acesso a todas as fotos e vídeos, sem exceção, do seu celular e do seu computador? E aí você, que conversa é essa, Cleilton? Só que você dá esse acesso para o Google Fotos. Cada foto que você tira vai para a nuvem e fica com acesso deles. Se eu falar para você, Cláudio, eu quero ter acesso a todos os seus exames laboratoriais. Quero dos seus exames de fezes, urina, sangue, ressonância, todas as patologias que você teve nos últimos tempos. Todos os laboratórios da cidade que você frequentou têm acesso a essa informação. E você nunca se perguntou se é só o técnico que tem acesso a ela ou quais funcionários também passam a ter. Se eu disser para você, Cláudio, eu quero saber todas as suas preferências de compra. O que você comprou nos últimos anos, o que você declarou no imposto de renda e até mesmo que você sonega. O seu contador sabe disso. Então você percebe que essas informações, e aí eu termino te perguntando, você acha que isso é muito invasivo? Você vai falar, com certeza é. Mas é porque eu mexo, volto a dizer, naquele direito fundamental que é o direito à privacidade. Uhum. Tem uma frase que diz que quando eu mexo na privacidade, o rei fica nu. A gente fica extremamente exposto, é muito desconfortável. Então, e qual é o outro problema? O dado e a informação, ela influencia diretamente, inclusive nas minhas escolhas, ou nas escolhas de outras pessoas sobre mim. Você vai num banco hoje e tenta pegar um empréstimo bancário. Por melhor relacionamento que você tenha com o gerente, não é mais o gerente que te concede o empréstimo. É o sistema. Exatamente. Baseado na quantidade de dados e informações que você foi gerando ao tempo junto com ele. Aliás, o gerente vai lá com toda boa vontade, mas se você não estiver bem no sistema... Exato. E se esses dados não tiverem uma qualidade, ou seja, se eles não foram armazenados de forma correta, se eles não foram coletados e tratados de forma correta, o que vai acontecer? Ou o banco vai quebrar, porque vai começar a conceder empréstimo para muita gente que não tem condições de pagar, ou o banco não vai conceder para ninguém. Eu poderia pegar 100, 200, 300 mil, mas o banco está dizendo que eu não posso. Você compreende quão importante é isso? E eu estou trazendo exemplos práticos para que as pessoas consigam entender que não é uma situação de, dados, não tem nada a ver, eu concedo tudo ok mesmo, a única coisa que as pessoas vão fazer é, no máximo, me oferecer uma propaganda com isso. Não é, a pessoa tem acesso à sua alma. Né? Ô, Jordano, e é algo tão sério, porque assim, a gente até fornece a conta bancária nossa para um amigo, até fazer uma graça e depositar uma grana lá. Agora a senha da conta a gente não fornece, né? Não, jamais. Então são dados que a gente deve preservar, né? Senha de banco, senha de internet, senha de Facebook, né, doutor? E, de novo, né? Onde você está colocando esses dados? Essa senha, você não vai dar para ninguém, evidentemente. Mas quando você estiver digitando, aí de novo, né? Seu computador está com, geralmente, é o Windows, né? Está com o sistema operacional original? Está com antivírus? Você está acessando, está fazendo isso de um site seguro?
é o site oficial ou o aplicativo oficial, foi um redirecionamento de e-mail, que se foi um e-mail que você recebeu, às vezes, já chegou para mim algumas vezes, e-mail da Receita Federal dizendo que não manda que a minha situação agora está regularizada, basta eu clicar. Nossa, mano. Se clicar, você está correndo um risco sério de ser direcionado para uma página falsa. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque tem, assim, eu tenho uma dúvida sobre essa questão do phishing, né, que é uma técnica, um golpe que se usa, e o farming também, né, que é aquela de redirecionar a pessoa para chama a pessoa para uma página, na verdade, achando que é a página oficial, estou no meu banco. Exato. Isso as boas práticas de segurança, elas são praticamente as mesmas para todos os golpes. De vírus, sistema operacional original, se você está usando o site oficial, se o site é seguro. E esses golpes, geralmente, quando você é redirecionado, você ou digita um endereço bem parecido, quando você bota na pesquisa no Google o nome de uma instituição, aí você coloca no site o Dr. Cleilton, bota lá cleilton.adv e coloca um outro nomezinho diferente lá. Aí você clica num site malicioso, que ao invés de ADV, está ADZ no final. Uma letrinha já muda tudo, né? Aí você clica, você vai direcionado. O site às vezes tem as mesmas fotografias, o layout é igual, mas possivelmente vai ter um errinho de português, a foto não vai estar bem encaixadinha. Então tem que olhar com muito cuidado. Muito cuidado. Porque depois que inseriu o dado ali, meu amigo, já era, né? A conta e a senha, você já perdeu. Aliás, Jordano, foi bom você falar nesse assunto, porque um levantamento feito um relatório divulgado pela Pura Security Intelligence, que é uma empresa especializada em ameaças virtuais, diagnosticou um aumento de 41.000% de sites suspeitos nesse período de pandemia. Nossa. Esses sites com nomes de Covid, coronavírus, aí você clica lá com toda boa intenção e vai caindo no golpe. Cláudio, isso é comum acontecer. Sempre que você tem uma situação do momento... Atípica, né? Eleições, aí você tem lá um direcionamento. Às vezes um artista é exposto, né? Alguns artistas são expostos na rede, tem fotos vazadas. Aí você recebe um e-mail. Clique aqui para acessar as fotos do... Aí você clica... Curioso! Ou, de novo, né? Você digita errado e vai para um site. Mas essa questão de sites de 41.000% de você relacionado à Covid, isso acontece. E o WhatsApp, não é só em computador, não. WhatsApp, Instagram, todas as redes acabam Twitter, sendo afetadas por isso. Né? O cara coloca lá uma foto bonita, um assunto, às vezes o texto é até bonito, até bem feito. Só que o link, quando você clica... Vai te levar para um lugar que você não quer ir, né? Bacana. Doutor Cleilton, aproveitar aqui, responder a pergunta da nossa telespectadora, deixa eu abrir aqui, gente, é a Ângela Careta aí do BNH. E Ângela, obrigado aí pela pergunta, tá? Pela participação. Perguntando aqui, doutor Cleilton, qual é o limite para que a pessoa que se sinta ofendida por exposições na internet quanto à sua privacidade moral ou física? Eu imagino que entrar com ação, né? Qual o prazo, né? Vamos lá, Ângela. Quando uma pessoa ela é vítima de alguma situação na internet que exponha ela e que exponha a honra, a privacidade, a imagem, ela pode tomar duas providências. E olha qual é o problema realmente, quais são as repercussões de uma pessoa que causa uma ofensa na internet, causa uma ofensa em grupos de WhatsApp, em redes sociais. Quando eu gero uma ofensa para alguém, eu posso ter duas repercussões, uma na esfera civil, outra na esfera penal. São duas coisas distintas. Duas coisas distintas, dão até duas ações. A primeira, eu entro na esfera civil pleiteando danos morais. Como eu disse para você agora há pouco, dano moral acontece quando eu firo algum dos direitos da personalidade. Honra, imagem ou privacidade. Tive um desses direitos ofendidos, eu tenho o direito de entrar com uma ação e a pessoa tem que me pagar danos morais. Além disso, dá para você pedir a remoção imediata do conteúdo, se ele estiver na internet, se ele estiver em um grupo, em alguma coisa. E dá também para eu pedir uma retratação por parte do ofensor, ou seja, aquela pessoa que gerou a ofensa.
ou um direito de resposta da minha parte. Na esfera penal, a pessoa pode responder, além do bolso, responder com a própria liberdade. Ela pode ser penalizada criminalmente, pegar cadeia ou até responder com a prestação de serviço comunitário, por exemplo. Então, e aí volto a dizer, isso é mais comum do que se imagina. Você quer ver uma coisa que é muito comum? Não que eu esteja fazendo a defesa de ninguém, mas as pessoas às vezes querem expressar uma insatisfação com políticos, né? E aí o que elas fazem? Elas acabam expressando essa insatisfação com ofensas, com palavrões e etc. E pior, na rede social. Na rede social, e fica a cara dela lá. É um problema. Eu posso discordar duramente de um político, expressar a minha opinião, inclusive debater com ele sem precisar me exceder nesse direito, sem precisar utilizar palavrões, sem precisar atribuir ele qualquer conduta criminosa. Esse ladrão e não sei o quê, é perigoso fazer isso. Aliás, eu não vou citar o nome naturalmente, mas recentemente a gente teve algo parecido, né? Uma pessoa, um cidadão acabou fazendo um comentário sobre um político, né, aqui no Espírito Santo, e falando da família, né? Enfim, pior ainda, não é falando da figura do político, falando da família, algo que mexia com a família da pessoa, e esse político moveu uma ação contra essa... O que é calúnia? Para você entender, Cláudio. Calúnia é quando eu atribuo um fato criminoso a alguém sem eu ter provas disso. Cláudio é ladrão. Não tenho nenhuma prova de que você seja e você nunca foi, nem respondeu nenhuma ação, nem nunca foi condenado por isso. Isso é calúnia. Então isso é uma calúnia. Entende? Atribuindo Injúria. Um crime a uma pessoa. Injúria. Cláudio... sei lá, eu atribuo a você algum adjetivo pesado, mesmo que você seja, eu preciso tomar cuidado com isso, entende? Então, eu tenho como fazer cobranças, e eu acho que o cidadão tem que exercer esse direito, o cidadão tem que exercer o direito de cobrar os políticos dos seus deveres, são os nossos servidores, mas a gente precisa fazer isso com responsabilidade para não acabar virando contra si o jogo. Porque aí o político também cresce, ele consegue ingressar com ação, vai ganhar, vai fazer mídia para si mesmo. Aliás, na democracia esse direito é garantido, você pode se manifestar agora de maneira respeitosa. Perfeito, de maneira respeitosa e sendo vedado o anonimato. Você também quer fazer a sua crítica, você bota a sua cara lá e faz. E é exatamente para ser vedado o anonimato, porque quando as pessoas têm o manto do anonimato, elas ficam confortáveis, elas se acham no conforto de poder desferir ofensas de qualquer natureza. Aliás, é isso que a internet traz, né, gente? A sensação de que eu estou atrás do computador, do celular, ninguém sabe que eu estou mandando essa mensagem aqui, eu posso falar o que eu quiser. Não é bem assim. Eu duvido que alguém que faz um comentário desses na rede social, na internet, tenha coragem de dizer, fazer cara a cara, é verdade. Fulano, você é verdade, ladrão, é verdade. Eu acho que é difícil, né, Jordana? É algo que... A gente vê isso em debate político, né? Sim, Eles falam. Eu concordo, sim, que todo mundo tem que dar opinião. Só que você tem que ter cuidado com as palavras que você usa, né? Exatamente. Porque, assim, se você for usar um adjetivo, se você estiver numa rede social, existem outras pessoas que estão ouvindo você dizer uma coisa, né, deselegante para outra. Às vezes a pessoa até merece ouvir aquilo, né? Não é só ela que está ouvindo, né? É verdade. Não é isso, doutor? Exatamente. Não é só ela que está ouvindo. Então, agora eu pergunto, doutor. Se eu não faço isso, mas se uma pessoa ofender um terceiro nas redes sociais com um xingamento, com uma palavra ofensiva, de baixo calão, e uma outra pessoa ouvir e falar, eu não gostei de ter ouvido isso na rede social, ela pode... Perfeito. Ela pode se incomodar com isso, sentir lesado? Perfeito. Seu exemplo é fenomenal. Então, você faz uma postagem na sua rede social do político A. E eu vou lá na sua rede social e comento e falo, não é só esse não, tem o político B, C e D que também fazem isso, e tem também lá Cláudio que apoia todos eles, e aí o político B, C e D e o Cláudio podem ingressar com ação. E como é que as pessoas fazem prova disso? Print de tela. É muito simples, né? Print de tela, você faz a comprovação. Existem sites hoje que fazem a confirmação, fazem o que a gente chama de autenticação por blockchain, inclusive. Uma ata notarial, quem quiser pode fazer um print, ir num cartório e fazer uma ata notarial para comprovar
que aquela tela estava naquele momento, naquele grupo. Ainda que ela seja apagada depois, né? a ata notarial serve para isso. Ou eu posso fazer essa ata notarial, inclusive, pela internet também. Tem sites que fazem isso. Então, eu fazendo a prova, meu amigo, aí é só esperar o resultado. Não tem jeito. Entendeu? Pessoal, vamos trazer a opinião do delegado aqui, a participação. Agora, vamos ouvir... Na verdade, não é o doutor Fabrício Lucindo, né? O doutor Tiago Cavalcante, né? São brilhantes delegados aqui da Delegacia Regional de Linhares, falando sobre os casos, gente. O número de inquéritos, né? De denúncias de crimes virtuais dos mais diversos aqui no município de Linhares. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, pessoal da TV Sim. Então, em relação aos crimes virtuais, deixa eu falar um pouco. Eu sou da Polícia Civil, sou delegado de Polícia Civil, meu nome é Tiago Cavalcante e os crimes virtuais são um verdadeiro problema para a Justiça hoje. Eles são de difícil elucidação, eles têm uma relação à competência, qual é o órgão julgador e qual é o órgão que vai investigar esses crimes. Normalmente eles se dão de maneira interestadual e até entre países, e isso gera uma dificuldade de investigação, gera uma dificuldade de elemento de prova, gera um custo para a vítima que ela não tem condição de arcar. Então, assim, é um prato cheio para os infratores. É um crime que há uma cifra negra enorme, ou seja, não é relatado para a polícia. São crimes também que são pouco elucidados, a taxa de elucidação é menor do que 1%, isso no âmbito do Brasil todo. Existe uma demanda especial para a investigação, as quais os delegados, os policiais, as delegacias muitas vezes não têm estrutura. E no caso de Linhares não é diferente. Linhares, nós temos uma delegacia que cuida disso, é a Delegacia de Crimes e Infrações Penais Outrens, que é uma delegacia residual. Nós não temos uma delegacia própria, especializada para o crime virtual. Em Vitória temos uma especializada. E a verdade é que essa dificuldade de investigação, de punição, torna-se um prato cheio para o criminoso. Mas, embora haja todas essas dificuldades, todo crime deixa o vestígio e há a possibilidade sim de investigação. Agora, a vítima tem que ter a ciência de que muitas vezes vai esbarrar numa dificuldade que não vai ser suplantada. Eu trago o seguinte exemplo: aquelas vendas em redes sociais que não são especializadas para isso, como Facebook, Instagram. Ali é onde mora um grande risco, por exemplo. O cidadão faz a compra, efetua o depósito e espera que o produto chegue. O produto nunca chega. O que é que se pode fazer contra isso? A vendedora de São Paulo, comprador do Espírito Santo. Ele vai até lá fazer uma queixa? Tendo investigado esse crime, é um crime de estelionato, um crime que não é um crime virtual próprio. Nós temos uma imensidão, uma gama de crimes, inclusive estupro virtual. Então, assim, a polícia fica engessada. A legislação tem que ser atualizada, melhorada, trazer agilidade, mecanismos que facilitem a investigação, que facilitem o acesso da vítima à investigação, que facilitem o acesso da polícia a esses crimes. O tema é amplo, cabe uma discussão mais ampla e a gente está aqui à disposição para discutir mais essas questões, se for preciso, inclusive com a sociedade, com as vítimas, etc. Obrigado. Obrigado ao senhor, doutor Tiago Cavalcante, pela participação. A polícia também que fica, às vezes, de mãos atadas, né? Como disse o doutor Cleito, tem a questão da legislação. Agora, é claro, né, gente? Já existem leis, né, que regulamentam e tudo mais. É preciso só melhorar essa questão aí. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente retoma o assunto e você pode ir mandando suas mensagens aí, perguntas aqui para o nosso advogado convidado, para o nosso especialista na área de tecnologia da informação. Alguma dúvida que você tenha, mande aí para o nosso último bloco do Bate-Papo das 6, que volta já. Gente, de volta com o nosso Bate-Papo das 6, hoje falando sobre os nossos dados, né? A nossa vida que hoje ficou virtual, né, doutor Cleito? Está tudo virtual hoje, né? Enfim, todas as informações a nosso respeito, está tudo na internet. Aliás, o doutor Cleito lembrou que algo importante nesse período de pandemia, o uso, por exemplo, de localização, porque hoje, através do celular, né, Jordano? A pessoa pode ser localizada onde ela estiver, né?
Aliás, até com o aparelho desligado, hoje já tem tecnologia para isso, né? Para descobrir onde fulano está. Se o aparelho estiver desligado, pelo menos a última localização já pega de onde ali, o telefone né? estava desligado. Então, para ver como é que a situação... É um problema. Você vê, Cláudio, que há pouco tempo atrás o governo de Pernambuco, São Paulo, estavam pedindo às empresas de operadoras de celular para dar a geolocalização de todos os usuários da região. Ou seja, para saber se estava havendo aglomerações. Então, em nome da pandemia, eu estava acabando com a privacidade das pessoas. O que isso significa dizer? Vou trazer alguns exemplos. Pode ser que eu estivesse em São Paulo ou em Recife, pode ser que um cidadão de São Paulo ou em Recife esteja fazendo alguma coisa que não queira que o prefeito ou o governador saiba, que ele esteja em algum lugar que ele não queira, mesmo que licitamente, mesmo que não proibido, mas ele não quer que saiba. Imagina, e aí parece brincadeira, mas não é uma proibição legal. Vamos supor que a pessoa esteja, ele vá para um motel com uma outra. Vamos supor que os dois sejam solteiros, mas ele não quer que ninguém saiba que ele esteja no motel às 2 horas da tarde com uma outra pessoa. Quando o prefeito ou o governador pede a geolocalização de todos os celulares, ele consegue saber que o número 99 alguma coisa está no motel a esse horário e o outro número também. E de quem pertence esse número? Nossa, Maria e José. Eu consigo saber exatamente quem está no motel naquele horário. Isso em troca da pandemia. A gente tem que sempre pensar, Cláudio, o seguinte, que por trás de governos e de empresas existem pessoas que têm acesso àquilo. E a minha pergunta é, quem são essas pessoas que estão tendo acesso àquilo? Eu realmente quero que ela saiba. E para piorar, uma última pergunta que eu deixo no ar para que as pessoas comecem a ter consciência sobre os seus dados. Se eu perguntar para você hoje, Cláudio, aonde estão seus dados? Você vai conseguir me responder? Difícil. Difícil, sabe por quê? Porque ele vai estar em todos os médicos que você já foi, em todos os contadores que você já foi, em todas as compras que já fez, em todas as portarias de prédio que você já foi e colocou a sua foto e a sua biometria, todos os sites que você frequentou, todos os aplicativos que você tem no seu celular. É muita informação e às vezes é até muito perigoso. Doutor, posso fazer uma pergunta? Você falou de biometria, tinha muito tempo que eu estava com essa dúvida. Uma vez o meu filho foi fazer um exame pelo plano de saúde e o plano de saúde exigiu que ele só podia fazer o exame se cadastrasse a biometria dele. E eu achei isso uma invasão, porque se isso vazar, ele daqui a alguns anos ele pode ser acusado de um crime que ele não cometeu. Perfeito. E a secretária, ela falou assim, olha, se o senhor não autorizar que ele cadastre as digitais dele, eu não posso autorizar ele a fazer o exame. E aí, eu poderia acionar esse plano de saúde na justiça? Você vai poder fazer isso mais fácil agora, principalmente agora com a Lei Geral de Proteção de Dados. Biometria, imagem, é considerado o que a gente chamou de dado sensível pela lei. E olha que você teve essa preocupação com uma cooperativa médica que provavelmente deva ter alguma questão de segurança sobre essas informações. Você imagina que você deve fazer isso, talvez, uma vez por semana pelo menos, indo para um prédio comercial. Aí naquele prédio comercial, o porteiro vai lá e fala, eu preciso da sua biometria e da sua foto. Então, a secretária fala, preciso da sua... Eu posso me recusar? Enquanto a lei não estiver vigente, não, porque o prédio pode se recusar falando, é uma política do prédio. Depois da lei, o prédio vai ter que falar, olha, eu peço, mas está armazenado aqui. Porque hoje, como é que é feito, Cláudio? Você armazena dentro do PC, dentro do computadorzinho que fica ali embaixo. Qualquer um pode ter acesso. Qualquer um pode ter acesso, aquilo vaza facilmente. Não, e ainda que esteja num servidor em nuvem, né? Sim. Esse servidor pode ser invadido. Aí o problema qual é também? Aí, às vezes a invasão acontece como? Porque o porteiro ou a secretária botou a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí todo mundo lá tem a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque há um levantamento também, Jordano, de que as maiores invasões, né, os golpes, os crimes cibernéticos ocorrem com o uso de dados pessoais, muitas vezes em função dessa fragilidade, às vezes na segurança que o cidadão coloca, né, uma senha muito simples, né, um código muito bobo às vezes, né? Eu costumo dizer que num vazamento ou numa quebra de segurança, quando a culpa não é 100% do usuário, a maior parte é dele. Mesmo que não seja um usuário de rede social, eu estou dizendo numa corporação que tem lá
um servidor com um sistema de ERP que gere a empresa todinha. Aí você entra no seu e-mail e coloca lá, geralmente a senha do e-mail é a mesma senha do computador, é uma conta só para tudo, né? Na organização. Aí você coloca uma senha sensível lá, o computador é invadido porque você clicou num link. Pronto, a segurança da empresa e dos dados da empresa passou pelo descuido de um usuário. Doutor Cleudinho, está lembrando aqui a questão do prejuízo financeiro, né, pecúnia, dinheiro, mas é um contexto muito amplo, né? Porque a gente reputação. tem reputação, imagem da empresa vai embora, né? Exato. Reputação da empresa quando vaza informações. Agora, eu vejo também, sobretudo nas redes sociais, e aí eu acho que o Jordano pode acrescentar, uma exposição muito grande também, porque eu duvido que alguém vá querer que a foto do filhinho, da filhinha, brincando na piscina ou na banheira, por mais bonitinho que seja, caia na mão de um criminoso, um pedófilo, sei lá o quê. Eu acredito que ninguém queira, mas eu acho que poucos se preocupam. Porque eu estava até comentando, existe muita menina, moça, mulher jovem, né, que faz foto no Instagram, essas fotos de impacto. Sensuais, né? Por aí vai. Sensuais. Foi até bom a gente abordar esse tema, doutor. Se uma mãe, né, faz uma foto sensual com um menor no colo, seja... Eu falei mãe, mas é uma pessoa, faça uma foto sensual com um menor do lado, sendo o filho dela ou não. Essa pessoa pode ser enquadrada em algum crime? Então, a gente precisa entender, às vezes, também qual é a questão da intenção e também para a gente não culpar quem não tem culpa. Então, às vezes, acontece de a minha casa ser invadida, um ladrão entrar, e aí eu brigar com minha mulher, porque, você deixou a janela aberta e culpar ela por isso. Na verdade, a culpa não foi dela ter deixado a janela aberta, foi do ladrão que entrou. Então, às vezes, acontece de algumas pessoas tirarem foto dos seus filhos sem a menor intenção de que isso aconteça por conta da exposição e os terceiros utilizarem. Mas a provocação que você está fazendo é muito relevante, que você e Cláudio estão fazendo é muito relevante, para que as pessoas pelo menos tenham consciência de que todos nós hoje temos uma coisa chamada de avatar digital. Você coloca uma foto hoje no Stories do Instagram, 400, 500, 600 pessoas veem isso 24 horas. Enquanto eu estou no programa aqui, eu publiquei algo no Stories que já tem 200 pessoas que viram. Então, enquanto eu estou aqui, tem um avatar digital meu circulando. Eu preciso ter consciência daquilo que eu estou colocando nas redes, daquilo que efetivamente eu quero compartilhar. Então, vou tirar uma foto do meu filho? Nada impede, às vezes é legal, mas é só ter o cuidado para que isso não exponha demais a reputação e isso não acabe gerando um problema maior. Uma exposição, às vezes, é excessiva, né? A gente vê realmente... E aqui vale o alerta, né? Para que essas imagens, né, não possam ser usadas aí por criminosos ou de maneira indevida, né? Ofendendo e trazendo um prejuízo às pessoas. Gente, todo cuidado é pouco nas redes sociais, enfim, no uso da internet. É uma tecnologia importante, nós não podemos viver sem ela. Jordano, até a gente falava sobre isso hoje, não tem como voltar atrás. Ela só vai aumentar, né? Só vai crescer. Agora, a gente que tem que aprender a usar esse equipamento. Brincava até com o Dr. Cleito, todo mundo dirigindo uma Ferrari sem saber como trocar de marcha, né? Quero agradecer a presença dos dois aqui, foi um bate-papo muito proveitoso, né? E obrigado, Jordano, pelos esclarecimentos, viu? Aí eu que agradeço, um prazer poder contribuir com o assunto. Bacana. Dr. Cleito, mais uma vez, obrigado por vir conversar conosco. Cláudio, eu que agradeço o convite, eu fico muito à vontade nessa casa, vocês são sempre muito generosos comigo. Obrigado mais uma vez. Gente, obrigado a você que nos acompanha nessa reprise também na tarde de domingo, reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana, os ouvintes da Rádio Sim também, obrigado, sempre nos acompanham aqui. É o Bate-Papo das 6 que retorna com mais um tema inédito na quarta-feira. Bom final de semana a todos. TV Sim Linhares é o seu canal local. Bate-Papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e
Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.